Cláudia, vamos trazer um pouquinho da realidade para o pessoal. Você fechou algum primeiro contrato agora com empresas estatais recentemente? Bom dia, pessoal. E aí, tô de volta, conforme combinado ontem, né? Mais uma live para a gente falar da Lei 13.303. A gente está essa semana focando nessa lei, né? Para aqueles que estão estudando licitações, mas não estão familiarizados com as licitações das empresas estatais. A verdade é que a Lei 13.303 já tinha trazido muitas inovações e muitas delas foram aproveitadas pela 14.133. Mas a Lei 13.303 traz um procedimento muito mais simples, muito mais fácil de ser realizado. E isso gera grandes oportunidades, né, para aqueles que conseguem acrescentar essa legislação no seu portfólio. Então, pessoal, só para vocês entenderem, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as oportunidades da Lei 13.303 e alguns detalhes dela para revolucionar a sua carreira em licitação. Essa é uma lei muito específica. Ela é a lei utilizada para fechar contratos com as empresas estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Vai entrar aqui agora para a gente conversar sobre a Lei 13.303 e mais alguns aspectos importantes dessa lei que a gente precisa entender para aproveitar as vantagens aí, aqueles que querem atuar com licitação. Bom dia, Cláudia. Bom dia, professor. Uma coisa, Cláudia, ela estabelece procedimentos limitatórios específicos mais flexíveis para as empresas estatais, né? Difícil inelegibilidade de licitação um pouquinho diferentes. A gente também tem ali formas diferenciadas de contratação. Na verdade, o que a gente consegue enxergar é que existe uma maior flexibilidade contratual também. Inclusive no que diz respeito às negociações, né? Diz aí quais são pontos que você considera fundamentais para quem quer começar entendendo a Lei 13.303. Bom, para começar a entender a Lei 13.303, eu diria que ela tem um tripé, né? É importante que você conheça a lei, né? Você tenha noções sobre a lei das SAs, professor, porque é uma sociedade, né, anônima. Ela é regida também pela lei das SAs e pelo regulamento, né? O regulamento, ele entra aqui como um balizador, ele que vai disciplinar as regras licitatórias, as regras contratuais e várias outras regras que estão muito só como diretrizes dentro da legislação, né? Mas, realmente, por exemplo, as dispensas, né? As exigências agora são mínimas. Você tem que provar o quê? Que justificar o motivo da dispensa, seja ela por emergencial, seja ela por menor preço, você justifica, você tem que justificar o preço, né? Obviamente que dentro de um processo, mas as exigências são muito inferiores à lei, hoje, a Lei 14.133, né? Em relação aos contratos, é importante que se diga que eles são regidos pelo direito privado também, né? Tem uma grande incidência do direito privado pela própria natureza das sociedades de economia mista e empresas públicas. Um dos pontos que a gente observa, por exemplo, nos contratos, é a alteração contratual, que na 14.133 ainda existe a alteração unilateral. E na lei das estatais é vedada a alteração unilateral, não vedada expressamente, mas lá se diz o seguinte, que a alteração só pode haver como um acordo, né? Então, veja como a legislação ela é muito mais branda, né? E ela tem um objetivo, né? Ela tem um motivo de ser, justamente que é a prestação final, que é de uma empresa privada. Então, ela tem que ir para o mercado com o mesmo nível, o mesmo patamar de concorrência com as demais empresas do ramo. Então, a lei fala em alteração bilateral, ela mantém aqueles percentuais, né, 25%, mas ela, ao invés de chamar de alteração unilateral, ela prevê essas alterações em caráter bilateral. Ou seja, a gente tem uma flexibilidade contratual, a gente tem negociações com as estatais que não podem ser travadas com órgãos públicos e entidades públicas. Aqueles que trabalham e conhecem somente a Lei 14.133
não conseguem somente com esse conhecimento se arvorar a prestar consultoria a empresas que querem contratar com empresas estatais e muito menos para as próprias empresas estatais. Tá? Então, é importante entender que a Lei 13.303 tem uma estrutura própria e que você pode oferecer isso, por exemplo, se você atua com consultoria de empresa ou pretende fazer isso, você pode oferecer a essas empresas um tratamento muito diferente e, às vezes, muitas vantagens. Por exemplo, os contratos das estatais podem ser firmados com prazos muito mais longos, né, Cláudia? O que gera Exatamente. muito mais, valor agregado Economia, para a empresa. né? Já até uma economia, né, professor? Porque é a longo prazo, né? Você ganha no longo prazo. Isso gera um valor agregado para a empresa que você está ali assessorando e que está interessada, porque ela tem como é que eu posso dizer, uma garantia de um valor mensal durante um prazo mais longo, e com isso, e é interessante entender, pessoal, que não são excludentes não, tá? Na verdade, a Lei 13.303, ela vem agregar ao seu portfólio, se você já tem um currículo e já tem um portfólio montado, para a 14.133, ou pretende fazer isso, você consegue ampliar essa estrutura, não é isso? Exatamente, exatamente. O profissional que consegue agregar o conhecimento das leis estatais com o conhecimento da 14.133, com certeza ele é um profissional com um valor de mercado muito maior. Ele tem muito mais a oferecer ao cliente do que aquele que domina só uma ou só outra. Não é só quem domina 14 mil, é quem só domina 13 mil também fica no nicho também muito restrito. Então, se você dominar, ou se você tiver pelo menos o conhecimento das duas para não incidir em erro, até porque é importante ressaltar que elas não podem ser usadas de forma concomitante, né, professor? Não podemos misturar as duas leis no mesmo processo. E a gente vê muito esse erro. Né? Na estatal, a gente ainda vê empresas se utilizando das duas normativas, e isso não pode ser proibido. Né? Então, quem trabalha com isso é um identificador a mais que você tem na análise no edital, que você pode entrar com uma impugnação, por exemplo. Cláudia, vamos trazer um pouquinho da realidade para o pessoal. Conta Sim. para eles, assim, você fechou algum primeiro contrato agora com empresas estatais recentemente? Como foi que você fez essa prospecção? Eu fechei um contrato, eu trabalhei muitos anos, né, em empresa estatal, e devido a isso veio o meu conhecimento, a minha dedicação ao assunto, até porque é uma lei que eu tenho um carinho muito grande por ela, né, e eu fui para o mercado e já conhecia, né, já me conheciam, e me chamaram para dar uma assessoria. E dessa assessoria eu acabei sendo contratada, uma assessoria pontual, específica, eu acabei sendo contratada para dar uma assistência à empresa. Mas é uma empresa estatal, federal, estadual ou Estadual, municipal? não, é uma estadual. É uma empresa estadual. A minha experiência toda foram 12 anos dentro de uma empresa estadual. E me diz uma coisa, precisa haver regulamentação para usar 13.303, né? Como é que está isso hoje? E essas empresas ainda estão precisando de auxílio nessa estruturação dessas regulamentações? Muito, professor, muito. Isso aí é um nicho muito bom para quem quer assessorar as empresas. Por quê? Porque ainda existem muitas empresas que ou não têm um regulamento ou apenas copiaram o regulamento federal, ou pior, copiaram a lei, né? Então, não fizeram nada. Porque o regulamento, a própria lei determina uns pontos específicos que constar dentro do regulamento, né? E sem o regulamento, você não consegue fazer com que a empresa funcione da forma adequada, porque o regulamento vai tratar sobre as licitações, os contratos, as gestões de governança, de risco. Então, tudo isso, o cadastro de fornecedores, as minutas importantes de edital de contrato. Então, ainda há uma deficiência muito grande com relação à elaboração dos regulamentos. Pessoal, é isso que a gente está conversando, que dominar a Lei 13.303 vai te colocar num grupo seleto de profissionais que está apto a atuar na nova lei de licitações
auxiliando órgãos públicos ou empresas que querem licitar com órgãos públicos, mas, ao mesmo tempo, atuar com empresas estatais ou até mesmo com empresas que querem aproveitar a oportunidade de contratação com essas empresas estatais. As empresas estatais, elas fazem contratações específicas para atividade fim, mas elas também fazem muitas contratações ordinárias, tá? Então, serviços de limpeza, de segurança de agências, de estrutura, contratações estruturais mesmo, fornecimento de material, itens para compor a estrutura dela, desde caneta a computadores, a carros, em veículos, enfim. São empresas que a gente vê que existem no âmbito dos três poderes. Muitas delas dependem de profissionais qualificados e não conseguem encontrar no mercado. A gente, hoje, tem visto uma dificuldade de encontrar profissionais que dominem as duas leis, tá? 14.133 e a 13.303. Eu diria que as três leis, que é a 8.666, você ainda vai precisar dominar, porque é improvável você encontrar um órgão hoje que não tenha contrato da lei velha para gerir. Né? Então, você vai precisar atuar com três leis se você quiser apresentar o mais completo possível. Né? Isso é uma grande oportunidade. Você se apresenta e aumenta a sua autoridade. Mas diz uma coisa, Cláudia, só para o pessoal ir se situando. Alguns alunos da gente são servidores públicos e começaram a receber dúvidas, e a gente viu algumas demandas dentro do próprio especialista perguntando sobre a Lei 13.303, questionando sobre a possibilidade deles assessorarem empresas estatais. Eu disse, claro, servidores públicos podem ser contratados para assessorar empresas estatais, problema nenhum. Isso. Em que consiste hoje a maioria dos assessoramentos que você atua, Cláudia? Qual a atividade principal? Professor, a atividade principal realmente é na parte de licitação e governança. A parte de governança é uma parte também que, apesar de ter no mercado vários profissionais, mas a governança dentro das estatais, ela tem as suas especificidades. Então, geralmente é governança e a parte de licitação. A gente podia amanhã falar um pouquinho sobre essas especificidades da governança, né? Como atuar com essas empresas estatais e mostrar ao pessoal qual é a atividade específica que se faz para garantir essa melhor gestão contratual. Né? Então, essa governança no que diz respeito a uma gestão, a um planejamento, a lei das estatais, embora seja muito mais moderna do que a 8666, ela é um pouco menos sofisticada no que diz respeito aos artefatos de planejamento do que a Lei 14.133. Então, alguns desses pontos acabam sendo regulamentados também, né? Trazidos por decreto, por regulamentação, para que haja esse planejamento e governança. Exatamente isso. Agora, a governança, ela é extremamente importante, né? E ela é muito negligenciada, até por alguns gestores, que ainda não incorporaram a cultura da importância que tem a governança e o controle da empresa dentro da sua estrutura. Então, vai muito também a semelhança da 14.133, né, que a gente sabe que houve uma mudança de cultura, também dentro das estatais ainda há uma certa resistência pela implantação desses recursos de governança. Pessoal, é isso. Hoje, mais uma live curtinha, amanhã a gente vai ter outra. Mais uma live para trabalhar com vocês alguns pontos da Lei 13.303. Lembramos a vocês que na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos ter o lançamento do nosso curso completo da Lei 13.303, da Lei das Empresas Estatais. Não percam essa oportunidade. Não é isso, Cláudia? Conta aí para o pessoal o que a gente está preparando para eles. Nós estamos preparando um curso referente à Lei das Estatais, do início ao fim da legislação, abordando os temas mais específicos, mas também os temas ordinários, dando ênfase para alguns, né, temas que a gente sabe que na prática são mais importantes, realmente a gente ter esse acesso, esse conhecimento. E quarta-feira nós vamos lançar o curso e nós aguardamos todos vocês. É isso. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos. Agradeço, e até a próxima. Agradeço a todos. Bom dia a todos.